Tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu não produzo e não divulgo nenhum vídeo, mas por uma série de problemas, claro, uma série de atividades, coisas que a gente não tem como deixar de fazer, mas eu estou buscando retomar agora com uma certa constância, talvez com uma periodicidade mais definida, coisa assim. E eu resolvi fazer este vídeo. Eu tinha alguns outros temas, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque, por coincidência, eu li um livro, depois li um outro livro, e estou lendo, né, esse segundo livro, e achei interessante que as notas, por exemplo, do primeiro livro, elas não estão presentes no livro. Eu sou um cara meio chato assim, né? Quando eu estou lendo e vejo notas, eu quero saber a que elas se referem. Normalmente, como a gente é da academia, a gente tem muitas notas que são, na verdade, referências sobre aquilo que a pessoa está falando. Então ele comenta alguma coisa, aí ele faz uma nota e essa nota se refere à fonte da qual ele extraiu aquilo que ele estava dizendo, né? Que ele estava trabalhando. E eu gosto de ver, mesmo sendo, às vezes, a maioria, a grande maioria das notas se referem a referências que eu não vou utilizar. Mas eu quero saber. Eu gosto de saber. É um hábito que eu tenho, um comportamento que eu tenho. Mas com esse comportamento eu cheguei a muitos trabalhos, muitos livros, conheci muitos autores que eu não conheceria se não tivesse olhado as notas. E eu achei interessante que esse primeiro livro que eu estou comentando, que é um livro do Felipe Neto, né? E eu imagino que vocês já tenham ouvido falar, ele lançou agora um livro chamado Como Enfrentar o Ódio, e eu vi uma entrevista dele, não lembro onde, no 247, em alguma desses sites, vi, gostei da proposta que ele fez para o livro, comprei o livro e li o livro. E quando eu vi a primeira nota, eu fui procurar. Não estava em rodapé, não estava no final do capítulo. Imaginei que estivesse no final do livro, fui ao final do livro e não encontrei. E aí no final do livro a gente tem, que é um livro de quase 400 páginas, e ao final a gente encontra isto: notas. Todas as notas deste livro podem ser acessadas pelo QR Code abaixo ou por meio do link, e aí vem companhiadasletras.com.br/Felipe Neto. Então você tem, não sei se vai dar para ver, né? Você tem o final, no final do livro, essa nota sobre as notas. Então, para acessar as notas, você precisa acessar o site. Estranho, né? Mas é assim que funciona este livro, pelo menos. Então é algo meio híbrido, porque você tem o livro em papel, na mão, mas para acessar parte dele, que eu acho importante, e o livro tem muita nota, porque ele vai contando o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, claro, vinculado à realidade dele, à vida dele, o que ele sofreu, como ele alterou o pensamento dele, que era de direita, ultradireita, né? Como ele passou a refletir e modificou o pensar dele. Então hoje ele apoia, né, as manifestações de esquerda, é bastante interessante. E aí virou um livro híbrido. Você tem em papel, você lê em papel,
mas as notas você tem que buscar no site, então você vai ter que se utilizar ou do seu computador, normalmente não, mas pelo menos do seu celular. E em seguida, eu estou lendo um livro, que é um livro publicado por uma editora, que eu vou fazer um vídeo, o próximo talvez, né? O meu próximo vídeo vai ser sobre isso. É um livro publicado por uma editora chamada Expressão Popular, que é uma editora muito boa, e esse livro, ele trabalha com uma proposta de tornar mais palatável, mais inteligível o Capital do Marx. E eu acho que isso a gente precisa sempre. Eu lembro de um outro livro que eu tenho aqui também, que chama Para Ler o Capital, que é do Cafiero, que é um livro que tem mais ou menos essa mesma proposta. E o livro, ele são 5 capítulos, se não me engano, e cada um deles é uma aula que foi oferecida num curso. E todo o curso, ele está nesse livro. Ao final de cada capítulo, que seria uma aula desse curso, você tem um QR Code também que te remete para a aula. E então você lê, ou você pode acompanhar também via QR Code a aula que está sendo ministrada, e pelo que eu vi é o mesmíssimo conteúdo, e você está lendo, e você pode acompanhar a aula também, ou só assistir a aula se você quiser depois. Mas aí você escolhe. É um outro livro híbrido, né? Esse é diferente do outro, que as notas estão todas num site e você precisa acessar o site. Então você tem um livro, texto escrito, e você tem um site que também está escrito, mas o acesso não é um acesso em papel, o acesso é um acesso eletrônico. A mesma coisa desse outro livro que eu disse para vocês, que tem as aulas, elas estão disponíveis num site via QR Code. É muito interessante. Então eu acho que a gente tem uma tendência a o que eu estou chamando, não sei se já chamaram ou se as pessoas estão entendendo dessa mesma forma, eu estou chamando de livro híbrido. Né? Você necessita de um acesso a um outro tipo de mídia para você ter o complemento do livro que você está lendo. Né? No caso do livro que se refere às aulas, né? Aí não, você não precisa assistir aula, não há necessidade da aula. A aula é um complemento, né? Você não precisa dela. No caso do livro do Felipe Neto, não. Você precisa para acompanhar as notas. Eu não sei se isso vai se desenrolar, como isso vai se desenvolver, mas eu resolvi trazer para vocês aqui, porque eu acredito que a tendência é de que se cresça tipos de livros dentro desse mesmo padrão, dessa mesma ideia, dessa hibridez. Né? Então é isso, eu vou voltar, o próximo, eu não sei, né? Eu acho que eu tenho algumas, eu gostaria muito de falar, eu acho que talvez o próximo nem seja o que eu já tinha dito antes, mas trabalhar um pouco com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E eu acho que tem muita coisa que a gente precisa discutir dentro dela e que são importantes para todas as pessoas que trabalham com leitura. E olha, essa pesquisa é especificamente de leitura do texto escrito e de livro, e principalmente o que isso vai trazer, o que isso vai causar dentro das bibliotecas, por exemplo, tá bom? Então até mais, eu espero vocês no próximo vídeo, tá?